Olá, galerinha do Terceirão, tudo bem aí com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos agora fazer a nossa videoaula sobre o nosso conteúdo. Nossa primeira aula vai ser sobre Física A, pessoal. Então eu gostaria que vocês pegassem a apostila número 2 de vocês, na página 57, onde nós vamos falar um pouquinho sobre resultante de forças. Quando nós temos mais de uma força atuando em um corpo, como é que funciona, né? Bom, então a gente tem as seguintes situações, pessoal. Imagine que a gente tem uma caixa aí e nós temos duas forças atuando na mesma direção e no mesmo sentido. Quando isso acontece, é só a gente somar as forças que estão atuando. Mas e quando você tem forças atuando sobre um corpo na mesma direção, só que em sentidos contrários? Nesse caso, pessoal, a gente subtrai as forças, ok? Bom, mas nem é sempre tão simples assim. A gente tem forças às vezes que formam um ângulo de 90 graus. Então temos uma força aqui na direção horizontal, no sentido para a direita, e uma força na direção vertical, no sentido para cima. E entre elas forma um ângulo de 90 graus. Quando isso acontece, pessoal, para a gente achar a força resultante, a gente tem que fazer por Pitágoras. Então você pega uma das forças, vamos chamar ela de força A, e a outra força de força B. Então você tem que resolver esse cara por Pitágoras. E temos também ainda, quando duas forças entre elas ocorrem formando um ângulo de 120 graus. Vamos supor que aqui temos uma força de 30 newtons e aqui também uma força de 30 newtons. Quando isso ocorre, pessoal, a força resultante nesse caso, devido ao ângulo ser de 120 graus, é o próprio 30 newtons, ok? Então não precisa nem perder tempo fazendo conta quando ocorre isso daqui. Bom, vamos trabalhar um pouquinho os exercícios da apostila de vocês. Na questão número 1 aí, a gente tem o seguinte, na letra A, temos duas forças atuando na mesma direção e no mesmo sentido. Bom, nesse caso, como a gente falou, é só somar. Então a força resultante vai ser de 17 newtons. Ok, e na letra B? Na letra B elas estão na mesma direção, só que em sentidos contrários. Então quando elas estão em sentidos contrários, a gente vai subtrair. Então a força resultante nesse caso vai ser de 5 newtons. Ah, mas a letra C ela já é um pouco mais complexa, né? Tem mais de duas forças, tem três forças atuando. Na letra C a gente tem a seguinte situação. A gente pega, temos uma força de 8 newtons para baixo, uma força de 15 newtons para baixo e uma força de 3 newtons para cima. Como é que eu resolvo tudo isso? Bom, primeiro eu vou somar essas duas forças que estão na mesma direção e no mesmo sentido, pessoal. Isso aqui vai dar uma força resultante de 23 newtons. Só que essa aqui para cima, de 3 newtons, ela está atrapalhando, ela está puxando no sentido contrário. Então vamos ter 23 newtons menos 3 newtons. Então a força resultante aqui de 20 newtons. E na letra D, ela forma um ângulo de 90 graus, uma de 6 e uma de 8. Então, para a gente achar a força resultante, nós vamos ter resultante ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, vamos ter força resultante ao quadrado é igual a 36 mais 64. Força resultante vai ser igual a raiz de 100. E a força resultante é igual a 10 newtons. Beleza? Na letra E, agora a gente tem várias forças aí, nós temos 5 forças atuando. Como é que a gente resolve isso? Bom, a gente faz o seguinte, vamos trabalhar primeiro só na horizontal. Eu tenho 15 newtons para a direita e 12 newtons para a esquerda. Isso me sobra, tem uma força resultante aí só na horizontal de 3 newtons. E na vertical, o que eu tenho? Eu tenho 17 newtons empurrando para cima, uma força de 10 e uma de 7, e 13 newtons para baixo. Então o que sobra? Me sobra 4 newtons empurrando para cima. E essas duas forças elas formam um ângulo de 90 graus entre elas. Vou ter que fazer Pitágoras novamente. Então vai ficar resultante ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. A força resultante nesse caso vai ser de 10 newtons. Opa! Vai ficar 16 mais 9. Força resultante é igual a 25. E força resultante é igual a raiz de 25, que é de 5 newtons. Beleza, pessoal? Bom, vamos tentar fazer aí agora número 2. O que acontece na número 2? Vocês têm duas forças atuando aí no corpo e entre elas formam um ângulo de 90 graus.
ele não fala o valor dessa força, fala só que ela vale T. Então você tem o seguinte, você tem uma força aqui valendo T e outra força aqui também valendo T. E aqui formando um ângulo de 90 graus. E aí o que acontece, pessoal? Quando você tem essa situação, a nossa força resultante, ela está exatamente aqui no meio. Então o que acontece? O que a gente pode fazer nesse caso? Deixa eu aumentar um pouquinho mais essa força aqui. Vou fazer isso daqui. Essa força T aqui que está aqui embaixo, a gente vai usar ela para fechar aqui. E aí forma o nosso triângulo. E formando um triângulo, pessoal, a gente vai ter que trabalhar mais uma vez a ideia de Pitágoras. Então vamos ter r ao quadrado é igual a t ao quadrado mais t ao quadrado. Professor, mas a gente não tem o valor de t. Não tem problema, vamos somar aqui. Então vamos ter r ao quadrado é igual a 2t ao quadrado. Tirando a raiz desse sujeito, pessoal, vai ficar o seguinte. R é igual a raiz de 2t ao quadrado. O t ao quadrado tem como sair da raiz. Então vai ficar resultante é igual a raiz de 2 vezes t, ok? Bom, para vocês praticarem, eu quero que vocês peguem um caderno de exercícios na página 113, no módulo 10, resultante de forças, e resolvam os exercícios do 1 ao 10. Eu quero que você não precisa copiar o exercício, só que vocês resolvam, tirem foto da resolução e postem lá no aplicativo do Plural, ok? Não esquece de dar um like aí no vídeo. Valeu, brigadão!